Tarde, meus amores, eu vou continuar essa correção aí, vou gravar a videoaula para vocês, porque tem gente que tá tendo problema com acesso à internet. Então, em vez da gente entrar no Zoom hoje, vocês vão assistir o vídeo e fazer a correção no caderno, ó. Determine a medida do menor ângulo formado pelo deslocamento do ponteiro das horas do relógio para indicar 6 horas, 4 horas, 15 horas e 22 horas. Ele quer a medida do menor ângulo formado pelo deslocamento do ponteiro das horas do relógio, das horas, tá? Então, vamos lá, ó. Para 6 horas, se você tem um relógio aqui, ó, aqui a gente tem 12, 3, 6 e 9, não é? O ponteiro das horas, o pequeno vai ficar aqui. E o dos minutos aqui. Então, você vai ter, porque aqui você tem 12, 3, 6, 9. Tem os outros aqui, por enquanto a gente não precisa pôr, não. A gente tem um ângulo de quanto, gente, ó? A gente tem um ângulo raso aqui, não é, ó? 180 graus, né? Que é 180 graus. O de 4 horas, ó. Que é 12, que é 3. 4 é mais 1, né? 4 ele vai ter andado aqui, porque é 4, 5, 6 aqui, ó. Mais ou menos, tá? Então, o pequenininho fica aqui. E o outro fica aqui, ó. Ele vai ter andado um pouquinho mais que 90. Ele vai ser maior que 90 graus por pouca coisa. Só que ele vai ser menor que 180, não é? Então, ele vai ser um ângulo. O ângulo aqui formado, ó, ele vai ser maior que 90 e menor que 180, não vai? Ele vai ser um ângulo que, se ele é maior que 90 e menor que 180, ele é um ângulo obtuso, não é? Para 4 horas. Ó, para 15 horas, ó. 15 horas, gente, são 3 horas. Não é, ó, o grande tá aqui, o pequeno tá aqui, ó. Ele vai formar um ângulo reto aqui, ó. Porque lembra que quando faz isso aqui certinho, ó, ele forma um ângulo reto, então ele vai formar um ângulo reto, ou seja, um ângulo exatamente de 90 graus, tá? E 22 horas. 22 horas, gente, são o quê? 10 horas, não é? Aqui eu tenho 9, ó, mais um pouquinho eu formo 10, ó. Aqui eu tenho 12. Tá, peraí, deixa eu voltar. Aqui, porque ele só parou de sair da câmera. Aqui, ó, eu fico dos minutos e aqui o das horas, ó. Então, para 10 horas, ele vai ter andado isso aqui tudo, ó. Ele é um ângulo de quase 360, né? Mas não é 360. Então, ele é um ângulo côncavo. Por quê? Porque esse ângulo, ele é maior que 180, mas ele é menor que 360. A gente não sabe exatamente o valor, não precisa de exatamente o valor dele, tá? Na 5, ó. Na 5, ele fala o seguinte, ó. Os microprocessadores das placas de computadores realizam milhões de cálculos por segundo para evitar uma possível sobrecarga de calor. É utilizado um sistema de controle de temperatura dos hardwares, os coolers. A placa de vídeo de um computador tem 2 coolers. Cada cooler é formado por 9 pás. Tá vendo essas voltinhas aí, ó? Quanto mede o ângulo formado entre 2 pás consecutivas desse cooler? 2 pás, gente. Então, você tem aqui, ó. Você tem esse cooler. O cooler, a volta inteira dele, gente, é quanto? A volta é 360, não é? Você não tem 9 pazinhos aqui, ó, que ele fala, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele fala que você tem 9 pás. Então, se eu pegar 360 e dividir por 9, eu vou achar cada ângulo que forma uma pá. Então, tem aqui, ó, 36 dividido por 9 dá 4. 4 vezes 9 dá 36, desce o 0. 0 não divide, acrescenta o 0. Então, cada pá é 40 graus, não é? Então, 2 pás não vai ser 40 vezes 2, que vai dar 80 graus? Então, vamos ver aqui, ó. Então, vai ser a letra
quanto mede o ângulo formado entre duas pás consecutivas desse cooler. Ah, não, é o que tá formado entre elas, não é as duas, ó. É porque é o ângulo formado entre elas, ó, é o que forma aqui, ó, o que forma aqui é 40, tá? Porque a gente divide pelas pás, o que forma entre uma pá e outra pá aqui, ó, o ângulo formado aqui, ó, é 40, tá? O que você achou. Que é a letra B, tá? É a letra B. No 6, ele fala o seguinte, ó. Observe a figura abaixo. É uma foto aqui, ó, da Torre de Pisa. Vocês estão vendo que ela é torta? Na Itália, famosa por uma inclinação em relação ao solo. Ela é torta, essa torre. Ó, um trabalho de restaurante fez com que a inclinação, que era de 5,5 graus, diminuísse para aproximadamente 4 graus em relação vertical. Desse modo, quanto mede atualmente o ângulo de inclinação da Torre de Pisa em relação ao solo? Ele quer em relação ao solo, tá vendo? Vamos lá, olha aqui, ó. Ela era de 5,5 graus e foi para 4 graus, não é? A Torre de Pisa, ó, o solo tá aqui. Você tem a torre, ela é inclinada um pouquinho assim, né? Na verdade, se a torre fosse reta, ela formaria com o chão um ângulo de 90 graus, não é? Mas ela tem uma inclinaçãozinha, que é de 4 graus, não é? Então, ela formaria aqui, ó, um ângulo de 90. Mas se ela inclina 4 graus, significa que aqui é 90 menos 4, não é? Porque ela deu uma caída. Então, 90 menos 4 significa que ela tem 86 graus, que é a letra A, tá? Ela tem uma inclinação de 86 graus. Ó, no 7, utilizando um transferidor, não precisa, gente, monte um relógio analógico, tá? Você pode fazer mais ou menos. Em seguida, marca o horário 10h30. Tá, ele quer que você marque 10h30, ó. Tá, num relógio normal, a gente tem 12, 3, 6 e 9, que são os pontos fixos do relógio. Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele quer 10, então o ponteiro menor vai estar aqui em 10, ó. 10h30, 30 minutos, porque aqui a gente começa, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30. A cada parte do relógio, a gente tem 5 minutos, tá? Então, o maior dos minutos vai vir aqui, ó. Então, a gente tem 10 horas, que é o ponteiro pequeno indica as horas, e o ponteiro grande os minutos, tá? Cada uma hora aqui, ó, tá? Você tem as partes dos minutos, tá? Então, você tem 10 horas e 30 minutos. Porque uma volta completa, né? Uma hora, meia volta é 30 minutos, não é? No 8. No 8, eu falo o seguinte, ó. Bruno é um escoteiro que está procurando o seu acampamento. Para se orientar, ele dispõe apenas de uma bússola, tá? E é a bússola dele, gente. Ao verificá-la, descobre que está caminhando na direção sudeste, pois o seu acampamento está na direção norte. Para corrigir a direção do trajeto do giro, Bruno deve fazer. Olha aqui, ó. Ele descobre que ele está indo na direção sudeste, que é entre o sul e o leste aqui, ó. Entre sul e leste, ó. SL aqui, sudeste. Esse SE aí. Porém, o seu acampamento, ele fala que está na direção norte. Para corrigir a direção do trajeto, qual giro Bruno deve fazer? Ele deve fazer
90 para a esquerda, 90 para a direita, 135 para a esquerda ou 135 para a direita. É só você observar aqui, ó, no norte. Olha aqui, ó. Você nem precisa saber exatamente, ó, ele tá bem aqui, no sudeste, entre sul e leste. Ele quer vir aqui pro norte, ó. Eu sei que a volta completa, aqui, ó, todinho, de sul até norte é quanto? 180 graus, não é? 90, gente, é se ele andasse, é se você pegar a circunferência aqui, ó, e dividir em 4 partes, cada uma tem 90, ó, porque 90, 90, 180, com 90, 270, com 90, 360. Então, é cada pedacinho, ou seja, aqui, ó, de leste até norte é 90. Mas ele tá aqui, ó. Ele tá aqui no sudeste. Então, é um pouquinho mais que 90, ó. Então, é 90 mais um pouquinho, não é? Ele tem que andar isso aqui. Então, ele tá andando o 135, mas ele tá andando o 135 para a esquerda ou para a direita? Para a direita, não é? Ele tá andando para cá. Então, ele tá andando 135 graus para a direita, tá? No 9. No 9, ele fala o seguinte, ó. Determine a medida do complemento. Gente, complemento é para formar 90 graus. Suplemento é o que está faltando para formar 180 graus, tá? Então, na letra A, ó, vamos deixar a tia pôr tudo aqui. A, 56, 13, 22 e 49. Deixa eu já pôr da número 10 também, que ele quer de suplemento, ó. 97, 9, 55 e 110, tá? Vamos lá, então, ó. Complemento é o que falta para formar 90 graus. Então, olha, gente, eu tenho 56. Para formar 90, tá faltando quanto? Ó, se eu fizer 90 menos 56, tá faltando 34. Esse é o complemento. Ó, 90 menos 13. Tá faltando quanto? 77. 90 menos 22, não é? Tá faltando 68. 90 menos 49. Tá faltando quanto? 41. Então, o complemento é o que falta para formar 90 graus. E o suplemento? Para formar 180, ó. Tem 97, ó. 180 menos 97. Vai dar 83. Esse é o suplemento. Porque se eu somar 97 com 83, dá 180. Ó, 180 menos 9 vai dar 171. Esse é o suplemento, porque 171 mais 9 dá 180. Ó, 180 menos 55 vai dar 125, porque se você pegar 125 com 55 dá 180. 180 menos 110 vai dar quanto? 70, porque 110 com 70 dá 180. Então, o complemento é para 90, o suplemento é para 180, tá bom? Vamos corrigir aí, bonitinho, que amanhã a gente tem mais aulas. A gente não tem mais aulas hoje, porque depois do recreio não tem aula, que é conselho de classe. Vai ficar só para vocês corrigirem. Eu não quero a foto.